Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando agora no canal, neste canal nós temos a proposta de estarmos aí estudando o texto da Palavra do Senhor. E aí nós levantamos alguns pontos, importantes para que nós venhamos a pensar no nosso tempo, nosso dia a dia, né? E aí nós levantamos alguns pontos importantes. O texto é muito rico, tem muitas informações, mas nós sempre levantamos algum ponto e outro, né? Para nós estarmos aí falando um pouco, né? Sou pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Hortolândia, região metropolitana de Campinas. E esse canal de YouTube, nós, assim, como igreja, por causa desse momento aí de doença global, né, foi necessário. E aí, automaticamente, como igreja, nós aí entramos nessa ideia de estarmos trabalhando através do YouTube, né, através do YouTube exatamente para que as mensagens possam chegar aí à igreja e também mais pessoas também. Hoje o texto nós vamos estar meditando nesse vídeo, está lá em Provérbios 22, versículo 6, apenas um versículo. E vou falar um ponto assim sobre o nosso tempo, exatamente sobre a questão de criação de filhos, a orientação bíblica para isso, né? Só para nós assim, termos uma noção de que Salomão deixou para nós. Então vamos ao texto, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Amados, se nós pegarmos todos os textos bíblicos, e principalmente aqui Salomão falando dessa forma, nós vamos entender que a responsabilidade de criar os filhos é dos pais, né? Automaticamente os filhos são gerados, né, pelos pais, né, e automaticamente os pais têm o dever de fazer isso. Muitas vezes acontece perder o pai, os pais de repente não têm essa responsabilidade e acaba outras pessoas criando, isso acaba acontecendo, né, de fato acaba acontecendo. Mas assim, a orientação bíblica é que os pais tenham esse cuidado de criar seus filhos, né, de forma que para que ele possa ser uma pessoa, um adulto lá na frente, bem informado. A criança, ela nasce como se fosse um prato raso, né, que ela vai começando a receber conhecimento, né. Então por isso que os pais têm que ter muito cuidado, né, uma criança pequena tem que ser, quando a criança nasce, a gente tem que cuidar de todas as coisas, né. As mães que têm muito esse detalhe de cuidado, compra roupinha, compra uma série de coisas, as mães sabem exatamente como lidar com esse cuidado. Nós que somos homens, a gente acaba aprendendo muitas coisas e é exatamente isso. Porque exatamente é um ser em construção, né, e é necessário que os pais aí deem toda a atenção possível para que os filhos possam crescer e crescer bem tranquilos, né, com saúde e todas essas questões. E quando é pequeno é difícil, às vezes é necessário, às vezes até os 2, 3 anos sempre fica doentinho, né, porque vai para creche e tal, aí tem que ter um acompanhamento médico muitas vezes. Isso aconteceu aqui em casa, né, porque exatamente isso, porque essa é uma fase que requer muito cuidado, né, muito cuidado, tá começando a andar, tudo bota na boca. Então nós somos pais, nós sabemos bem da história de como é que as coisas realmente acontecem, né? Então Deus colocou essa responsabilidade em cada um de nós, de cuidarmos, né, dar o amor, né, dar todo o cuidado para os nossos filhos, né? Nós sabemos que existem casos diferentes que às vezes os pais, né, acabam não fazendo isso, né, e a gente até entristece o coração, né, entristece o coração, mas assim a orientação da palavra exatamente, ensina o seu filho, né, ensina a criança no caminho. A ideia no caminho, a ideia de que quando nós caminhamos, né, nós, os pais caminhamos, os filhos vão aprendendo com cada um de nós no caminho, né, no caminho, aquilo que a gente vai fazendo, eles vão vendo que nós acabamos de fazer e tal, e vão copiando. Geralmente os filhos copiam os pais, Eu lembro na época que meus filhos, eu gosto de pregar, sempre uso terno, né? Eu cheguei em casa e eles estavam com terno e gravata, que eles eram pequenininhos, nem cabia neles. Então, geralmente os filhos, eles copiam muito os pais, é assim, né? E é até engraçado. Nós tiramos fotos, eu nem sei onde que estão essas fotos. Então é exatamente isso. Por quê? Porque os filhos copiam os pais, né? Então a ideia de no caminho, nós como pais devemos ensinar nossos filhos. Mas eu queria fazer uma ressalva para o nosso tempo, dizer o seguinte, que hoje também existe muitos estão querendo ensinar nossos filhos hoje, né? Nossos filhos. Princípios que na verdade quem tem que ensinar a família, né? Aí, porque na verdade não é responsabilidade do governo, né? Ensinar nossos filhos, né? Ensinar nossos filhos. A responsabilidade do governo, né, dos governantes, é criar leis para que realmente e exatamente ter uma estrutura de cuidado para atender as nossas crianças, né? Então o poder público ele tem toda essa estrutura, né, de saúde, de vacinação, de uma série de coisas, de médicos,
né, de escolaridade e tal. O poder público, o governo tem toda essa estrutura para nos auxiliar no cuidado dos nossos filhos, né, para auxiliar nos cuidados. No entanto, a responsabilidade dos princípios, né, segundo a palavra do Senhor, é exatamente os pais que são responsáveis, né? Não é responsabilidade da escola, né? Não é da escola ensinar princípios aos nossos filhos. A escola, na verdade, ela vai ensinar conhecimentos científicos, conhecimentos literários. Esses conhecimentos são muitas matérias, muitas vezes. Eu lembro que na época do seminário nós fizemos muitas matérias. Eu não recordo totalmente, mas teve um ano que tivemos 12 ou 14 matérias, muitas coisas, né? Intercalava de 6 meses, né? Trocava. Então muitas matérias, então nós estudamos, né? Na vida secular nós estudamos muitas coisas. E a escola realmente é preparada para isso, para ensinar nossos filhos, né? E exatamente isso. Mas não é responsabilidade dela, exatamente, criar valores, né? Valores, princípios que na verdade a palavra de Deus coloca que, na verdade, os pais têm essa responsabilidade diante de Deus, né? De ensinar os valores aos filhos. Não é responsabilidade também, dos meios de comunicação de nosso tempo. Porque o meio de comunicação, se nós formos ver exatamente o que é o meio de comunicação, um repórter, uma reportagem, na verdade são um veículo de comunicação, né? Ele vai informar o que aconteceu, né? É um meio informativo. É porque em nosso tempo, né, tempo que nós vivemos, muitos meios de comunicação criaram a ideia de que eles são formadores de opinião e tal, essas coisas todas. Mas, na verdade, os meios de comunicação, o viés primeiro é trazer informação, né? Trazer informação para que nós possamos ser assim, informados do que está acontecendo, né, na nossa cidade, né, no Brasil e no mundo. Então, os meios de comunicação, eles são responsáveis por trazer, né, essas informações para cada um de nós, né? Lógico que tem programas específicos que trazem pessoas, técnicos da área para informar e tal, aí sim, né? E é importante isso. E é interessante, eu acho tão legal essa questão do debate científico, né? O academicismo, o debate acadêmico é algo muito importante, né? Nós estamos no tempo do conhecimento, né? Num clique nós temos muito conhecimento, então é importante que nós vimos, aí assistimos, né, alguma live, né, alguma palestra, alguma informação de pessoas que estão realmente debatendo um assunto que é importante para o nosso tempo. Isso é legal, isso é muito importante. Mas assim, na verdade, a responsabilidade para cuidar dos nossos filhos, ensinar nossos filhos, somos nós. A palavra de Deus fala que nós devemos fazer isso, né? Então, então vamos voltar aqui para a palavra. A primeira coisa que nós temos que fazer com os pais é ensinar a criança no caminho do Senhor, né? Nossa responsabilidade a ler a Bíblia, a orar, né? A ir na casa do Senhor, né? A estar conosco, indo na casa do Senhor. Então, a primeira coisa, primeiro ponto que nós devemos fazer é ensinar, né, as crianças, né, no caminho do Senhor, né? Porque quando ele for velho, não vai desviar dele, o texto fala para nós, né? Ensinar no caminho do Senhor. O segundo ponto que nós podemos entender, além de ensinar no caminho do Senhor, que essa questão é uma responsabilidade dos pais, a questão da religiosidade, a questão de falar sobre, exatamente, ensinar sobre o Deus que nós servimos, né, a Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então, assim, nosso país é um país cristão, basicamente, grande parte da população trabalha dentro desse viés, realmente, de ensinar a Jesus, a palavra do Senhor, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. E é interessante, amados, que assim, nós, como povo, né, como povo que conhecemos a Deus, então a responsabilidade, né, Salomão fala para nós que essa responsabilidade é nossa, de ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. De dar estudo, né, permitir que ele possa estudar, preparar e tal, é importante isso, dar estudo aos nossos filhos o máximo possível, né, e assim, dar todo o estudo necessário, né, e criar nossos filhos para que eles sejam cidadão no futuro, né, cidadão, né, na sociedade do nosso tempo, uma pessoa ativa, presente, com opinião, que tem, né, que realmente, exatamente, saiba lidar com a sociedade de forma tranquila, de forma sábia. Então são esses 3 pontos, né, ensinar no caminho do Senhor, dar o estudo necessário e criar como cidadão, né, respeitando as pessoas mais velhas e tal. Criar, como pais devemos fazer isso, dar todas as informações para que seja um cidadão aí na sociedade útil, né, útil na sociedade em que vivemos. Eu vou fazer 3 aplicações aqui, que em cima exatamente dessa questão, né?
Quando nós fazemos essas três situações, nós ensinamos a criança no caminho do Senhor, né? Nós aí lutamos para que ela possa estudar, para que ela possa ter uma condição melhor de estudo, e a gente acompanha para que ela possa ser uma pessoa na sociedade. O que acontece é, três coisas vão acontecer. Elas vão ser pessoas crentes, elas vão ser pessoas responsáveis, né, equilibradas e com conhecimento. Então é responsabilidade dos pais fazer isso. Né? Porque se nós olharmos tudo da criança e do adolescente, ele tem direito a tudo isso, né? Tudo isso, a educação, a saúde, ao lazer, a religiosidade. Eu não estou recordando todos os pontos, não, mas são várias coisas. O próprio Estatuto trabalha nessa questão, que a criança deve receber todos esses cuidados para que ela possa crescer um cidadão aí pronto para a sociedade, ser bênção na nossa sociedade. Uma pessoa produtiva, uma pessoa sociável, uma pessoa que vai discutir academicamente as coisas, vai discutir de forma ordeira e tranquila. Né? A ideia da discussão não é discussão de brigar, a ideia da discussão é sentar e realmente trabalhar exatamente um tema, né, exatamente para que esse tema possa ser apurado, possa ser cada vez fique melhor entendido. Então isso é importante. Então, amados, essa é a orientação, né, Salomão. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não vai desviar dele. Ela vai ser uma pessoa equilibrada, tranquila, uma pessoa crente, equilibrada, responsável, uma pessoa pronta para trabalhar na sociedade, pronta para estar sendo bênção na sociedade. Amém? Deus abençoe a cada amado irmão, você que ficou até o final. Dê o seu joinha, curta aí esse vídeo e também puder compartilhar, para que a gentileza de compartilhar, para que mais pessoas também possam estar recebendo a palavra do Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.